6 relatos sombrios. O lado assustador do trabalho noturno. O que faz alguém se arriscar a trabalhar no silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e o inesperado espreita nas sombras? Em meio a histórias de terror que parecem se desenrolar com assustadora frequência, existem aqueles que enfrentam o turno da noite sem saber que o perigo pode estar mais perto do que imaginam. O medo que paralisa, o som estranho vindo de onde menos se espera e o olhar sombrio de um estranho no estacionamento. Parece ficção, mas é a realidade de muitos trabalhadores noturnos. Nessas horas onde cada minuto se arrasta e cada sombra ganha vida, só os mais corajosos permanecem. Quer entender o que eles enfrentam? Então se prepare, pois cada uma dessas histórias irá te mostrar o que acontece quando o terror se encontra com o trabalho noturno. História de um policial. Era uma madrugada comum de trabalho para o policial Ferreira. Ao conduzir sua ronda noturna, percebeu uma cafeteria ainda aberta às 3 da manhã. Uma visão, no mínimo, curiosa para uma hora dessas. Ao entrar no lugar, sentiu um arrepio correr pela espinha. O silêncio, que era quebrado apenas pelo som do relógio na parede, trazia um incômodo indescritível. Mas algo mais chamou sua atenção. Um som peculiar e perturbador vindo do porão. Um eco abafado que parecia sussurrar segredos de uma história de terror, esperando para ser descoberta. O policial ficou parado por um instante. Seu instinto dizia que algo não estava certo. Quem em sã consciência manteria uma cafeteria aberta a essas horas? Ainda mais com sons assustadores brotando de um porão oculto? Ferreira, porém, era um homem de coragem. Ou pelo menos precisava mostrar que era. Ele deu um passo em direção à porta do porão, tentando ignorar o medo que crescia no peito. A sensação era de que algo ou alguém o observava, escondido nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Quando finalmente tocou a maçaneta da porta, o som aumentou, como se aquilo que estivesse no porão soubesse que ele estava prestes a entrar. Ferreira engoliu seco, mas manteve a mão firme. Entrar ou não? Esse tipo de momento pode ser assustador, mas às vezes é justamente esse impulso de curiosidade, de enfrentar o que nos aterroriza, que nos leva a revelações que nunca imaginamos. Afinal, quem já ouviu uma boa história de terror que não envolvesse uma decisão de coragem no meio da noite? Incidente na estação de gasolina. O trabalhador Jorge já estava acostumado com as estranhezas do turno da noite, mas naquela madrugada algo estava diferente. Enquanto verificava os carros que paravam na estação de gasolina, notou um homem no estacionamento, parado, observando-o de forma inquietante. O homem não desviava o olhar e mantinha um silêncio que parecia ecoar no ar. Um tipo de presença que parecia carregar uma sombra consigo. Jorge sentiu um frio na espinha, como se estivesse no centro de uma história de terror prestes a começar. Com o passar dos minutos, o homem ainda estava ali, agora mais perto, mantendo uma expressão de quem sabia algo que Jorge não sabia. O trabalhador tentou desviar os olhos e continuar com seu serviço, mas não conseguiu evitar olhar de volta. O homem estava mais perto, apenas parado, mas de uma forma estranha, como se o tempo tivesse parado para ele. Jorge sabia que estava no meio de uma situação que poderia rapidamente se tornar assustadora. Tudo nele gritava para não se aproximar. Quando finalmente o estranho deu um passo em direção a ele, Jorge percebeu que seu medo não era infundado. Em um misto de coragem e curiosidade, decidiu manter a calma e esperar para ver o que aconteceria. Mas aquele olhar, aquele silêncio inquietante, deixava a sensação de que algo sombrio estava para acontecer. E no turno da noite, essas histórias de terror pareciam ganhar uma nova vida. Afinal, quem vigia os vigilantes quando a madrugada é longa e misteriosa? Entrega de comida. Para André, entregador de comida, trabalhar à noite já era rotina. Mas naquela noite, tudo parecia um pouco mais sombrio. Ele chegou ao endereço, uma casa antiga e isolada, e notou que as luzes estavam apagadas, exceto por uma pequena lâmpada tremeluzente perto da porta. Quando deixou a comida na porta, percebeu uma mensagem rabiscada no papel de entrega. A entrada é por trás. Estranho, ele pensou, e hesitou, mas seu trabalho o chamava, e ele precisava cumprir o pedido, mesmo que fosse algo que gerava medo em qualquer um.
Ao se aproximar da entrada de trás, André sentiu que estava sendo observado. A sensação era tão forte que ele se virou rapidamente, apenas para ver uma figura de pé, escondida parcialmente pelas sombras dentro da casa. Por um momento, ele achou que fosse sua imaginação, mas a figura estava lá, imóvel, observando-o com um olhar vazio e perturbador. O ar parecia mais pesado, e a situação logo se tornava uma daquelas histórias de terror que ele jamais imaginaria vivenciar durante seu trabalho noturno. Sem saber o que fazer, André colocou a comida no chão e deu alguns passos para trás, tentando evitar o olhar fixo da figura. Em meio ao silêncio, uma voz rouca vinda de dentro disse: "Volte amanhã. Há mais para você." Aquilo era mais do que suficiente para ele deixar o local. Mas mesmo ao se afastar, a sensação de que algo sombrio o seguia, aquele toque de medo, ficou com ele por toda a noite. O que mais essa história escondia nas profundezas da escuridão da madrugada? Loja de conveniência. Trabalhar em uma loja de conveniência durante a noite já era um desafio para Lucas. Ele estava acostumado com os clientes estranhos e os horários incomuns, mas aquela noite trouxe algo diferente. Um homem entrou e foi direto para o fundo da loja, onde ficou, apenas observando. Seus olhos eram fixos, quase hipnotizantes, como se ele estivesse estudando cada movimento de Lucas. O ambiente, que já era silencioso, tornou-se opressor, e o trabalhador sentiu que algo assustador estava prestes a acontecer. Lucas tentou continuar suas tarefas, mas o homem não saía do campo de visão, o que tornava impossível ignorar a presença desconcertante. De repente, o estranho começou a andar em sua direção, vagarosamente, sem tirar os olhos dele. Lucas sentiu o medo tomar conta, o tipo de medo que você só sente em histórias de terror. A loja, que normalmente era um refúgio seguro, tornou-se uma armadilha, e cada passo do homem fazia o coração de Lucas disparar. Quando o estranho finalmente parou a poucos metros de distância, Lucas decidiu agir e foi em direção ao banheiro, trancando-se lá dentro. Mas logo percebeu que o homem o havia seguido até a porta, batendo suavemente, como se soubesse que o medo o paralisava. Lucas sentia que estava preso em uma cena digna de uma história assustadora, onde cada segundo parecia se arrastar, prolongando o terror. A sensação de que algo terrível o aguardava do lado de fora era inescapável. Homem perturbador. No trabalho noturno, as horas costumam se arrastar, mas naquela noite, Paulo mal percebeu o tempo passar. Havia algo incomodando seu instinto, como uma sombra no canto do olho. Quando olhou pela janela da loja, viu um homem parado do lado de fora, observando-o de maneira fixamente assustadora. Paulo tentou ignorá-lo, mas cada vez que se movia dentro da loja, os olhos do estranho o seguiam, como se estivesse esperando o momento certo para agir. A tensão no ar era quase palpável, e o medo de algo inusitado começava a se formar. À medida que os minutos passavam, Paulo começou a pensar que talvez estivesse preso em uma daquelas histórias de terror de que tanto ouvira falar, onde o silêncio se torna o prenúncio de algo sinistro. O homem, parado e imóvel, só aumentava a sensação de perigo iminente. Finalmente, Paulo decidiu confrontá-lo, saindo para ver se talvez ele precisasse de algo ou se era apenas um transeunte estranho. Mas quando deu um passo para fora, o homem não estava mais lá, como se tivesse desaparecido no ar. Paulo respirou aliviado por um instante, mas logo percebeu uma sombra se movendo ao longe. O homem estava lá, observando-o de um novo ponto, mais distante, mas ainda presente. Aquilo não era normal. Ele sabia disso. Com o coração acelerado, Paulo decidiu que talvez o mais sensato fosse voltar para dentro e trancar a porta. Mas a sensação de que estava sendo vigiado, de que o homem tinha algum plano sinistro, era perturbadora demais para ser ignorada. No silêncio da noite, o medo e a paranoia se misturavam, deixando-o com uma sensação de impotência crescente. Descoberta perturbadora. Para Léo, a tranquilidade do turno da noite era o que tornava o trabalho suportável. Mas naquela madrugada, um barulho estranho vindo do porão fez o medo e o desconforto tomarem conta dele. Era como se algo ou alguém estivesse se movendo ali, nas profundezas onde ninguém deveria estar. Ao descer,
Sentiu o ar pesado e cada passo aumentava a tensão. O lugar, normalmente vazio e esquecido, agora parecia um cenário perfeito para uma história de terror. Quando finalmente chegou ao fundo, o que encontrou fez o coração disparar. Marcas arranhadas nas paredes, facas espalhadas e símbolos desenhados com uma precisão perturbadora. Aquilo não era obra do acaso. Parecia um trabalho meticuloso, quase ritualístico. A ideia de que alguém mentalmente perturbado pudesse estar escondido ali, planejando sabe-se lá o quê, não era apenas assustadora, mas aterrorizante. Léo sentiu o peso do perigo iminente e a certeza de que deveria sair dali o mais rápido possível. Enquanto se apressava para voltar, não pôde evitar o pensamento de que, talvez aquela pessoa ainda estivesse por perto, observando-o. A cada passo, parecia ouvir um eco de passos atrás de si, como se algo o seguisse. Naquele silêncio, o medo se transformava em algo palpável, algo que grudava em cada canto escuro, como se o lugar tivesse adquirido vida própria. A descoberta perturbadora, misturada à tensão e ao medo, tornou aquela noite inesquecível, deixando uma sensação de que o terror ainda não havia terminado. Agora que você mergulhou nessas histórias de arrepiar, dá para perceber o quanto o turno da noite guarda segredos que vão muito além do que imaginamos, não é? Trabalhar quando todos estão dormindo parece uma ideia comum, até você se deparar com o inesperado, com aquele tipo de medo que transforma cada detalhe em uma potencial ameaça. E você? Já se perguntou como lidaria com algo assim? Teria coragem de enfrentar o medo ou deixaria ele tomar conta? Se essas histórias fizeram você se arrepiar, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais sobre esse mundo sombrio que ronda o trabalho noturno, e tenho certeza que você não vai querer perder. Quem sabe, a próxima história pode ser ainda mais intensa. Até o próximo mistério.